Essa questão diz o seguinte: uma barca para transportar automóveis entre as margens de um rio, quando vazia, tem volume igual a 100 metros cúbicos e massa igual a 4 vezes 10 elevado à quarta quilogramas. Considere que todos os automóveis transportados tenham a mesma massa, de 1,5 vezes 10 ao cubo quilogramas, e que a densidade da água seja de 1.000 quilogramas por metro cúbico. O número máximo de automóveis que podem ser simultaneamente transportados pela barca corresponde a... Com essa questão também vai bem um desenho, então vou colocar aqui uma ilustração. Pronto. Do lado esquerdo nós temos uma barca vazia, e nessa barca vazia atuam duas forças. A força peso, que tenta puxar a barca em direção ao fundo do mar, e a força de empuxo, que mantém a barca na superfície. Na segunda situação, atuando sobre a barca, nós temos uma força, que é a força peso da própria barca, mas também temos a força peso do carro que está em cima da barca. Além disso, atuando na barca, nós temos a força de empuxo. Claro, a barca faz uma força no carro também, que é a força normal, só que ela não vai entrar no nosso problema, porque justamente essa força normal está sendo exercida sobre o carro e nós queremos estudar a barca. O que nós queremos saber nessa questão é quantos carros essa barca aguenta carregar sem afundar. Como que nós podemos fazer isso? Olhando aqui para a situação da barca carregada e aplicando a segunda lei de Newton, que diz o seguinte: a força resultante sobre a barca é igual à massa vezes a aceleração dessa barca. E aí, nos interessa as forças em movimento no eixo vertical, que é esse daqui. Eu vou adotar o seguinte referencial: todo mundo que aponta para cima vai ser positivo e todo mundo que aponta para baixo vai ser negativo. E aí, nesse referencial, a força resultante é a seguinte: empuxo com sinal positivo, porque está apontando para a direção positiva do referencial, menos o peso da barca, que está apontando na direção negativa do referencial, menos o peso do carro, que está apontando também na direção negativa. Isso é igual à massa da barca, mas aí você não pode se enganar, porque nessa situação da barca carregada, ela está cheia de carro. Então a massa da barca vai ser igual à massa da barca vazia mais a massa de cada um dos carros. Então vamos ter o seguinte: massa da barca mais a massa de cada um dos carros vezes a aceleração dessa barca nesse sentido vertical. Agora tem o seguinte: nós queremos que a barca fique na superfície e queremos que ela fique parada na superfície. Portanto, essa aceleração da barca nesse eixo vertical tem que ser igual a zero, senão ela não vai ficar parada na superfície. Ou ela vai querer sair do mar, e nessa situação que ela quer sair do mar é porque ela não está com carga o suficiente, ou ela vai afundar e provocar um naufrágio, que é um acidente, que nós também não queremos. Então, a aceleração tem que ser igual a zero. E isso resulta no seguinte: o empuxo menos o peso da barca menos o peso dos carros tem que ser igual a zero. Aí agora vem um pulo da questão, que é por isso que eu deixei tanto espaço ali no peso dos carros, que é o seguinte: você quer descobrir quantos carros essa barca aguenta carregar. Então ela não tem um carro só em cima dela, ela tem um monte, e eu vou chamar de N o número de carros que estão em cima da barca. Então, a segunda lei, na verdade, é isso daqui, olha: N vezes o peso dos carros, N vezes o peso dos carros. E aqui do outro lado também teria N vezes a massa dos carros, porque você tem vários carros, não é só um. Eu coloquei um só na figura, porque é fácil de desenhar, e era só para começar a entender. Agora pronto, o problema está formulado e nós queremos descobrir quanto vale esse N, que é o número de carros. Aí agora vamos calcular quanto é que vale o empuxo, quanto que vale o peso da barca e quanto que vale o peso dos carros, para depois a gente retomar a questão. O peso da barca é dado por massa da barca vezes a aceleração da gravidade. A massa da barca você encontra lá no enunciado. Está bem por aqui, olha. Massa igual a 4 vezes 10 à quarta. Portanto, o peso dela é 4 vezes 10 à quarta vezes a aceleração da gravidade, que na Terra vale 10 metros por segundo ao quadrado. Portanto, temos um peso de 4 vezes 10 à quinta newtons. E agora, quanto que vale o peso de um carro só? O peso de um carro só é igual à massa de um carro só vezes a aceleração da gravidade. De novo, essa informação da massa do carro você encontra lá no enunciado. Olha aqui, ó. Todos os automóveis
tem a mesma massa de 1,5 vezes 10 ao cubo quilogramas. Então, o peso de um carro só é 1,5 vezes 10 ao cubo vezes 10, que é a aceleração da gravidade. E aí ficamos com 1,5 vezes 10 à quarta newtons. E agora falta só calcular o empuxo sobre a barca. O empuxo é dado pelo seguinte: densidade do fluido, no caso, densidade da água nessa questão, vezes o volume submerso, que eu vou supor que é o volume da barca inteiro, ou seja, ela está no limite da superfície da água, vezes a aceleração da gravidade na superfície da Terra, g. E aí, todas essas informações nós encontramos no enunciado também. Olha aqui. A densidade da água é de, tá aqui em cima, 1.000 kg por metro cúbico. Então, temos aqui, olha, 1.000, que é a densidade da água, vezes o volume da barca, e a barca tem um volume igual a 100 metros cúbicos, então vezes 100, vezes a aceleração da gravidade na Terra, vezes 10. E aí, isso daqui resulta no seguinte: o empuxo é igual a 10 elevado a, é só contar os zeros, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 10 elevado a 6 newtons. Ah, mas você não considerou o volume dos carros? Claro que não, porque se o carro estiver submerso, a barca afundou, e a gente não quer isso. Então, os carros não estão submersos. Beleza. Aí agora ficamos com o seguinte lá de volta na segunda lei de Newton. O empuxo, que é 10 à sexta, menos o peso da barca, que é 4 vezes 10 à quinta, menos N vezes o peso do carro, que é 1,5 vezes 10 à quarta, tem que ser igual a zero. Quanto que vale N? Agora é só resolver essa equação para descobrir o N. Nada difícil. Manda esse termo para lá e manda esse termo para lá também. Aí fica menos N vezes 1,5 vezes 10 à quarta é igual a 4 vezes 10 à quinta menos 10 à sexta. Agora você vai mandar para o outro lado esse menos 1,5 vezes 10 à quarta. E aí temos o seguinte: N é igual a 4 vezes 10 à quinta menos 10 à sexta dividido por menos 1,5 vezes 10 à quarta. Aí agora esse sinal de menos embaixo, o que ele faz? Ele vai trocar o sinal de todo mundo. E aí ficamos assim, olha, 10 à sexta menos 4 vezes 10 à quinta dividido por 1,5 vezes 10 à quarta. Quanto que dá isso daqui? Essa conta resulta no seguinte: 40. Portanto, o número máximo de carros que essa barca vai aguentar carregar é 40. Menos do que isso, dá para colocar mais um. Mais do que isso, ela vai afundar e não é legal. Então foi isso, pessoal. Questão aí um pouquinho complicada, mas nada impossível. Você consegue entender, consegue fazer numa boa. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa uma curtida, se inscreve aqui no canal e deixa um comentário. Pode pedir uma questão, pode pedir um conteúdo, enfim, comenta, curte e compartilha. Valeu!